Então, eu quero começar com o mais antigo, que são MCPs. Brevemente, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já sabe o que é um MCP, mas eu tenho obrigação de falar. MCP significa Model Context Protocol, é um protocolo proposto pela Anthropic em novembro de 2024 e que permite que os modelos, né, LLM, né, o que está operando o chat ali, tem acesso a ferramentas externas. Então, o seu produto tem uma API. Eu posso apontar o cursor para a documentação da sua API e falar, interaja conforme você veja a necessidade de obter uma lista de alguma coisa ou de, sei lá, salvar um registro num outro serviço. Ou eu posso configurar um MCP e o MCP expõe ferramentas para que isso aconteça. Eu vou demonstrar um exemplo prático aqui daqui a pouco. O MCP é uma maravilha, ele gerou uma revolução em como a gente desenvolve software, ou até mesmo quem não é desenvolvedor de software, mas usa inteligência artificial no nível mais profissional, elevou a capacidade do que se pode fazer com inteligência artificial. Mas ele veio com um problema. Todas as ferramentas expostas via MCP precisam ter uma descrição do que ela faz. Para quê? Para a LLM chegar, ver a ferramenta e falar, eu posso usar isso daí. Então, eu entendo o que isso faz e eu vou utilizar. E tem MCPs que oferecem 30, 40, 50 ferramentas, cada uma com a sua descrição. O que isso acontece? Engorda a janela de contexto. Você tem menos espaço para ler código, escrever código, descrever o que você precisa. E aí o MCP começou a pegar uma má fama. Aí a própria Anthropic sugeriu uma sugestão e aí tornou, pelo menos a sua ferramenta mais inteligente. Então, ao invés de carregar todas as ferramentas no contexto, ela criou uma maneira do Cloud Code pedir a lista de ferramentas disponíveis, ela identifica a que mais pode ser ideal para aquele propósito e aí carrega as instruções só daquela ferramenta. Isso aliviou bastante, mas não resolveu o problema. Foi aí que vieram as skills. Então, nós temos aqui rules, skills e sub-agents. O que é uma skill? Skill é uma habilidade na tradução para português. Então, é uma instrução que você passa para que o agente se comporte de determinada forma. Como que isso funciona na prática? Você tem uma skill que vai instruir a LLM a enviar um e-mail utilizando o MCP do Gmail, por exemplo. Você configura o MCP, porque a LLM tem que ter a possibilidade de se conectar com a sua conta no Google, o MCP já vai estar logado ali e enviar um e-mail, mas as instruções do MCP não estarão no contexto, mas a lista de skills estará no contexto. Então, quando você digitar envie o relatório gerado para o meu Gmail, dentro da lista de skills, ele vai identificar a skill que você criou ou fez download, vai ler o cabeçalho da skill e vai ver se ela pode lhe atender. Se o modelo, a inteligência artificial, determinar que ela pode lhe atender, aí sim ela vai ler o corpo da skill. Eu já vou mostrar como que é uma skill, tá? Deixa eu só ver como é que está o andamento. 21 arquivos já, é que tem bastante coisa mesmo. Então, eu farei o seguinte. Eu vou trazer aqui o nosso velho conhecido VS Code para deixar o cursor fazendo o seu trabalho. E agora eu vou abrir aqui dentro da minha pasta Home, onde eu tenho a pasta Cloud, eu tenho Skills, e aí eu vou pegar uma skill aqui, Python Expert, que eu peguei para me ajudar com aquela linguagem que eu estou usando sem saber o que eu estou fazendo. Então eu vou abrir aqui a skill. Olha só. Eu tenho aqui, dentro de um front matter, que é como se chama esse tipo de cabeçalho, o nome da skill e a descrição, tá? Aí eu tenho outras, eu tenho metadata, eu tenho license. Então, quando eu estou desenvolvendo com Python,
ele imediatamente, ele quem? O Cloud Code, e se eu carregar esse skill no cursor, ele vai utilizar também. Quando eu peço para desenvolver alguma coisa em Python, o que é o tempo todo, ele já vai procurar pelas skills, vai localizar essa Python Expert e vai ler o comentário, o cabeçalho. Senior Python Developer Expertise for Writing Clean, Efficient and Well-Documented Code, tá? Então ele sabe, é esse cara que eu tenho que usar. Aí aqui tem todas as instruções do que fazer e o que não fazer enquanto escrevendo código Python. Então, isso é uma skill. E por que a skill ela é melhor, ela é diferente de um MCP, tá? Porque a skill não tem a capacidade de se comunicar com serviços externos. Ela trabalha em conjunto com o MCP, o que impede que o MCP e todas as suas instruções carreguem muito o seu contexto. Porque uma skill, ela somente será carregada a descrição e o nome, e se a LLM determinar que ela é válida para aquela tarefa, então vai ler o resto. Aí isso tudo vai para o contexto, mas sob demanda, tá? Então, vamos ver como é que está aqui. Essa é a melhor definição de skill que eu consigo pensar. Rules, por outro lado, são regras do seu próprio projeto. Então, é uma descrição do que fazer e o que não fazer. As regras, elas estão presentes no cursor desde sempre, tá? A gente costumava colocar ali. Nós já até temos aqui, ó. Você é um Senior Software Engineer especializado em construir sistemas de fácil manutenção e altamente escaláveis, tá? E tem guidelines ali. Você pode colocar aqui o que você quiser, algo relacionado ao seu projeto. É os faça e não faça. Só que com o advento das skills, as regras elas ficaram meio que de escanteio, porque skills são muito mais eficientes, são universais, são compreendidas por todas as ferramentas de desenvolvimento com inteligência artificial, ao passo que regras elas estão meio atreladas ao cursor, que foi o primeiro que as trouxe para o desenvolvimento. Então, isso aqui é carregado toda vez que eu abro um novo chat. Isso aqui que está difícil de rolar, tá vendo? Tudo isso daqui é carregado junto, é um system prompt que engorda a minha janela de contexto. Então eu tenho menos espaço para pedir as coisas, tá? Beleza. E subagents no contexto do... Deixa eu ver aqui. No contexto do cursor, eu não vou saber explicar, porque quando eu deixei de utilizar o cursor, quando eu substituí pelo Cloud Code, ele não tinha ainda o conceito de subagents. Então, eu vou deixar para explicar essa parte amanhã, quando eu entrar no Cloud Code, tá? Só saiba que você pode pedir a qualquer momento aqui no chat para ele... eu esqueci a palavra em português, desculpa. Em inglês é spawn. Não sei, para ele lançar um novo subagente que tem... pelo menos no Cloud Code, ele tem a sua janela de contexto só para ele, não divide com a janela de contexto aqui, e ele pode ter uma personalidade própria dele. Como, por exemplo, esse subagents que ele herdou do Cloud Code, veja, ele é um Clean Code Engineer. Então, eu posso, não sei se funcionaria aqui, tá? Porque ele herdou do Cloud Code, mencionar esse agente e falar, revise esse código para saber se ele é um clean code e o que a gente pode melhorar, tá? Esse aqui para fazer busca, esse só para fazer code review. Então, essa é a definição de um subagent, tá? É um cara especializado. E aqui tem alguns comandos que você pode executar com colocando a barra, aí você seleciona, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Clean Project, e aí eu dou a instrução que eu quero aqui. E ele vai fazer, e os comandos têm instruções especiais. Fiquei até cansado agora. Muito bem. Vamos ver como é que está o desenvolvimento. Está faltando aqui executar alguma coisa. Eu espero que ele já esteja terminando, porque o nosso tempo está terminando, e eu sei que eu tenho perguntas a responder. Mas vamos fazer o seguinte, numa nova aba,
Então eu posso ter várias abas de chat aqui, ele não se importa, afinal de contas, cada aba está gastando a sua cota. Quando encerrar a sua cota de utilização, você tem que pagar mais. Ele vai deixar você fazer o que você quiser aqui. Então, agora eu vou passar a instrução para o computador. Inicie o servidor de desenvolvimento e abra a aplicação no browser interno. Beleza. Vamos deixar esse cara lá e voltar a acompanhar aqui. E aqui, ele já fez mais um commit. Isso me dá um alívio, porque esse aqui ficou bem grande, tá vendo? 22 arquivos, mas é porque ele adicionou layout, ele adicionou route groups, ele adicionou um monte de coisa, tá? Voltando aqui. Pediu para executar esse, pediu para executar esse. Agora ele está cobrindo com testes. Ok, pnpm run. Ok, don't show again. Temos lá um home, não temos grande coisa ainda. Mas isso me permite mostrar que essa é uma grande vantagem do Cursor. Ele tem um browser baseado no WebKit. Quando eu abrir aqui o console, né, o console e todos os outros elementos, você vai reconhecer como algo que tem no Google Chrome e em todos os outros browsers que são baseados. É o WebKit? Não sei se é o WebKit, acho que eu estou falando besteira. Ou é Chromium, não sei. Me corrijam aí no chat, por gentileza. Bom, mas é a mesma experiência que você teria com o Google Chrome, com a diferença de que o seu agente, ele tem como inspecionar de forma nativa tudo que você tem no console, todas as chamadas feitas na aba Network. Ele pode ver o HTML que foi gerado, ele pode interagir com os elementos, ou seja, é uma vantagem competitiva que o Cursor traz por ter integrado o browser ali dentro. Vedoveli Vibe Coding Team. Isso é provocação, Thiago? Bom, vamos lá. Ele está escrevendo testes. Eu acho que ele finalizou, mas eu não gostei do que ele me colocou ali, na verdade, porque eu esperava um pouco mais. Vamos ver aqui o que ele colocou no final. Commits, resumo do que foi feito com os commits ao longo do desenvolvimento. Tá? UI mais pattern. Ok. A arquitetura está descrita em Docs Architecture. Os commits foram atômicos para facilitar a revisão e rollback. Ok. Ok. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, ele está me permitindo ainda fazer review nas coisas que eu tenho ali. Então, eu vou aproveitar e vou pedir para... Faça um code review com um olhar para over-engineer e também para bugs aparentes. Vamos fazer só um quick para ele não ficar tempo demais. Eu poderia selecionar o deep, mas eu só quero mostrar como a coisa funciona. Então vamos deixar o cara trabalhando. Veja que ele está fazendo o review. Eu posso parar a qualquer momento. Enquanto ele faz o review, eu vou dizer aqui no chat. Muito bem, a arquitetura me parece sólida, mas eu estava esperando pelo menos uma funcionalidade de exemplo, e eu estava esperando algumas rotas também, e no mínimo um visual que não fosse preto no branco, para que eu tivesse uma sensação de uma aplicação que já foi iniciada. Por gentileza, resolva isso. Eu não vou apertar o Enter aqui agora, eu quero só esperar ele terminar isso aqui para ver quais foram os problemas que ele achou. E olha que interessante. O provider de autenticação sempre reporta loading como true. Ok. Isso eu consigo ver aqui, é um problema mesmo. Vamos ver mais para baixo. O toaster is unreliable. Bom, eu não vou focar muito no que ele achou. Eu só quero mostrar que ele achou. Tá? A IA de voz é Super Whisper. Eu vou até tirar esse daqui, porque eu vou pedir para ele corrigir pelo menos um ali no agente. Então veja que ele já jogou para lá qual que é o problema, me disse qual que é o arquivo e o intervalo de linhas, e eu já posso pedir a correção ali. E ele continua achando coisas. Será que ele vai me dar a opção de Fix All? Não sei, eu acho que não. Ah, tem ali, ó, já está na minha cara. Fix All. Eu vou deixar ele terminar aqui e depois eu vou pedir para ele fazer o fix de todas elas. Muito bem, eu acho que ele já fez a correção.
Agora eu vou clicar aqui nesse Fix All, ó, que está aqui no canto superior. Vamos ver o que ele faz. Ó, já jogou tudo lá para mim numa instrução única. Ótimo. Vou deixar o cara trabalhar em paz. Enquanto isso, ele não fez o commit. A gente pode ver exatamente o que ele fez aqui. Então, tem o set is loading, colocou um use effect. Não sou muito fã de use effect, mas tá lá, tá feito. Vamos esperar a correção dos demais. 1h54. Acho que eu tenho mais 10 minutos para a gente ficar nessa demonstração ao vivo. Depois perguntas e até breve. Vou aproveitar para encher minha garrafa d'água aqui. Bom, enquanto isso, eu disse que eu ia demonstrar um exemplo de MCP, certo? Então, um MCP que eu gosto muito chama-se Context Set. E ele permite exemplificar muito bem. Veja, eu posso apontar o meu agente para qualquer URL da web e falar, compreenda essa documentação. Só que ele vai pegar o HTML para ter acesso ao texto da documentação. E o que tem ali é texto demais. Primeiro, polui o contexto. Segundo, vai demorar mais para ele tirar o texto de dentro do HTML para poder compreender. O que o Context Set faz? Ele traz documentação atualizada das principais ferramentas do mercado em texto. Então veja, vamos pegar aqui a primeira, Next.js, tá? Olha só, ele tem um resumo, Context Summary, que foi gerado automaticamente, mas ele tem também toda a documentação aqui. Aonde? Deixa eu ver. Tokens, snippets. Eu acho que ele não mostra na interface de usuário. Mas, quando a gente utiliza o MCP, ele consegue acesso. Então, tem aqui instruções de instalação no cursor. Você vem em Settings, MCP, Add New Global MCP Server. E ele, inclusive, traz um botão conveniente aqui de Add to Cursor. Mas eu vou colocar do modo manual. Então, eu vou copiar isso daqui, porque eu acho que o MCP Servers já tem lá no cursor, tá? Então, vamos em Settings, Full Settings, ou eu posso, Command Shift P, procurar por MCP, ele já me leva direto para lá. E aí eu ponho um Custom MCP, como eu imaginava, ele já tem ali, tá? Eu não sei se eu preciso de uma API Key, vamos ver se ele me atende sem a API Key. Veja que ele já identificou, ele conseguiu a comunicação com o MCP e me disse que eu tenho duas ferramentas à disposição, Resolve Library ID, passando o mouse por cima eu tenho uma documentação do que aquilo faz e Query Docs, tá? São só duas ferramentas, muito eficiente. E o que eu posso fazer com isso? Veja, ele já corrigiu os bugs, aí eu posso pedir para fazer um commit, ou melhor, commit fixes. Vamos ver se ele realmente vai fazer os commits. Eu vou deixar a cara da aplicação por último, se der tempo, tá? Porque nós temos coisas mais importantes para fazer. Posso fechar o review. Fez o commit, então tá tudo lá. Agora, eu vou abrir uma nova janela, porque essa janela de contexto aqui já tá bem gordinha, tá? Essa aqui tá executando o servidor, não é que tá, ela tá liberada, mas eu vou deixar aqui. E aqui eu vou dizer o seguinte, fiquei sabendo que o Zod, a biblioteca Zod para esquema de validação, ela é mais completa do que a Valibot, que é o que nós estamos utilizando nesse projeto. Por gentileza, utilize o Context Set para pegar a documentação da biblioteca Zod e me faça um comparativo com Valibot para determinar se devemos ou não substituí-la. Veja, eu mencionei o Context Set, onde que está aqui? Tá. Context aqui, ele pegou 7 no lugar do numeral. E vamos ver se ele identifica que é para utilizar o MCP. Beleza, ele já identificou, ele está me pedindo autorização para utilizar o MCP.
Ele está usando o Resolve Library, tá? Resolve Library ID para pegar o ID. Ah, tá. Ele precisa de uma API Key. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, fora da tela, obviamente. Não tenho. Posso até parar. Eu queria realmente mostrar isso funcionando para vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o sign in com o GitHub para ver se eu tenho uma key. Salvar item. Tá. API Keys. Ok. Deixa eu criar. Vedovas criar. Tranquilo. Agora a gente volta aqui em MCP. A gente pode editar e aqui eu coloco a chave. Ele está recarregando. Trouxe. Ok. Context set agora possui API Key. Continue usando o MCP. Pronto. Posso fechar aqui. Run. Eu uso o OnePassword, eu amo o OnePassword, eu pago o plano familiar e eu pago para os caras que têm mais de 10 anos. Para mim é a melhor ferramenta para esse tipo de coisa. Ok, então ele está pegando na documentação fornecida pelo ContextSet, que veio tudo em texto, tá? Que é muito mais fácil para uma LLM consumir. Depois que ele pegou a documentação dos dois, agora ele me colocou um comparativo aqui, tá vendo? Trechos relevantes para a documentação, colocou uma tabela, tal, de equivalentes, safe parse e erros, tal. Conclusão com base na documentação. A documentação confirma que tudo que você faz hoje com Valibot tem equivalente direto em Zod. Principais diferenças são API, Zod usa métodos no esquema, Valibot usa métodos soltos, tá? Nada que vimos na documentação do Zod via ContextSet muda a recomendação anterior. Manter Valibot faz sentido para o uso atual. Beleza. E do mesmo jeito que eu pedi essa comparação, antes de, por exemplo, eu vou desenvolver algo com Tanstack, whatever, eles lançaram alguma coisa nova. Ao invés de eu ir lá ler a documentação, eu peço para o ContextSet, para a LLM, no ContextSet, buscar a documentação, ver se faz sentido para o meu projeto, me fazer um plano de implementação, levando em consideração o que eu já tenho. Então, o ContextSet é um dos que eu mais uso, ele é muito útil e me permitiu demonstrar como é fácil configurar um MCP e mostrar o que é um MCP, que é um protocolo que permite que o seu chat ele entre em contato com ferramentas externas, serviços externos. Beleza? Agora, por fim, eu quero num novo chat buscar no meu histórico aquela questão que eu coloquei aqui e vamos ver se ele consegue me devolver uma cara melhor para isso aqui, né? Porque tá realmente muito lambido. Eu tenho certeza que a arquitetura ela tá toda aqui. Deixa eu ver. Trazendo essa barra lateral. Veja, tem docs, tem arquitetura ali, toda definida. Tem SRC com core, com features. Veja que ele tem ali as features. Tem os layouts. Tem mocks. Com dados, né? Para a gente poder retornar alguma coisa. Mas não tem nada de bonito ali. Vamos ver se ele consegue melhorar isso. Com o servidor já rodando, né, vai ficar mais fácil a gente ver alguma coisa aqui ao vivo. Pelo menos eu espero que sim. Nesse momento, eu estou deixando o cursor determinar qual que é o modelo melhor para esse tipo de tarefa. Por isso está no alto. Ele pode estar utilizando o Composer, ele pode estar utilizando o GPT 5.4, pode estar utilizando o Claude Sonnet. Não sabemos. Porque o modo alto ele está otimizado para eficiência e baixo consumo de tokens. Vamos lá. Só falta isso para a gente fechar essa aula com até mais conteúdo do que estava previsto. Então, eu pelo menos estou saindo daqui, ou sairei com a sensação de dever cumprido. O que me preocupa é que eu não estou vendo nada acontecer aqui no lado direito, né? Acho que ele vai lançar algo assim, Big Bang, tá?
Eu tô recebendo aqui. Pronto, obrigado. Quem foi? Foi o Thiago. Obrigado, Thiago. Aqui, ele utilizou 20% da janela de contexto e na implementação toda 81%. Ou seja, a janela de contexto dos modelos que eu usei aqui, pelo menos dentro do curso, consegue fazer muita coisa, tá? Eu não sei se esse contexto foi compactado durante o desenvolvimento, porque ele realmente fez muita coisa e nesse momento está com 83, mas é legal que a gente possa contar com isso daqui. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Pois é, mas eu não vi nada disso acontecendo. Ok, então façamos o seguinte. Verifique se há algum dev server rodando, pode fazer o kill e reinicie o dev server e abra a aplicação no browser interno. Ele deveria ter alguma coisa na home, né? Não tem nada mesmo. Será que tem uma outra rota? Vamos ver quais são aqui. O que aconteceu, meu filho? Tá. Quais são? Bom, eu tenho login. Então, quem sabe se eu vier aqui em login... Ah, temos. É só naquela home ali. Deixa eu ver o que mais que nós temos de routes. Items. Então, temos até uma navegação aqui. Tema, light, notification, save. Ou seja, já temos uma aplicação funcional com algumas coisas. É só na rota home que ela deveria estar redirecionando para dashboard. Ok. Então, nós temos uma aplicação funcional. Vocês têm acesso ao... Bom, vamos fazer o seguinte. Nesse momento eu estou satisfeito. Eu tenho algumas changes aqui. E eu vou eu mesmo colocar UI Improvements e mandar para conta. Vou publicar no meu GitHub de forma pública para que vocês tenham acesso ao código-fonte gerado, tá? Então, agora eu copio daqui, colo no chat, o Thiago vai me ajudar a distribuir esses links depois, tá? Alex, não. A resposta é não ao Next.js. Eu odeio Next.js. Pronto, desabafei. Desculpa que foi em cima de você. Não. Tá. O outro link é aquele... gist. Aqui. Será que é esse? Deixa eu ver. Isso, é esse mesmo. Tá, que eu vou colocar ali. Tá. Bom, eu encerro aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.